Olá, mulheres sábias, como vocês estão? Estamos indo para o segundo vídeo da série Como se tornar mais feminina. E se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, não tem problema. Depois que você sair desse vídeo, você vai lá no outro e também assiste, porque vale muito a pena. E se esse é o seu primeiro vídeo, se você ainda não me conhece, caiu nesse canal de paraquedas, está buscando por uma vida mais feminina, quero me apresentar. Meu nome é Isadora Fílbida, eu sou mentora de mulheres e consteladora familiar. E o meu propósito é guiar mulheres solteiras a viverem um relacionamento pleno, resgatando a sua feminilidade, tá? E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês, contando uma história, inclusive com muito respeito, de uma cliente dessa semana de constelação familiar. Inclusive, se você tem vontade de fazer constelação familiar, eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu contato, tá? Para você entrar em contato e buscar mais informações se você ainda não sabe e saber se a constelação é para você. Eu costumo dizer que a constelação é para todo mundo, tá? Mas tem um momento certo. Nem sempre é a hora certa de fazer uma constelação. E se você tem essa dúvida, fique tranquila que eu mesma vou falar com você no WhatsApp e vou te ajudar a tomar essa decisão. Mas voltando, né, um dos maiores motivos, né, do que faz essa mulher se tornar rígida ao invés de feminina. E para explicar um pouco, bem na prática mesmo, essa questão da rigidez e da feminilidade, o porquê que nós mulheres, né, nos tornamos rígidas. Por que que a gente tem tanto medo de confiar? Por que que a gente tem tanto medo de ser vulnerável, de ser mulherzinha mesmo, sabe? Justamente por causa de traumas, feridas, dores, né, que aconteceram durante toda a nossa vida. Para exemplificar muito bem hoje esse vídeo, eu acredito que muitas vão sentir que estão dentro dessa história, né? Porque isso é bastante comum. Infelizmente, é bastante comum. Não é normal. A gente não tem que normalizar esse tipo de situação, mas que é bastante comum, é. Então essa cliente, ela chegou para mim muito perdida. Ela nem sabia o que queria, ela queria olhar para o dinheiro. Esse foi o primeiro ponto que fez ela chegar em mim. Só que eu senti que não era. E aí eu quero te contextualizar, porque quando eu estou fazendo uma constelação familiar, eu estou inteiramente ali, junto com a minha cliente, sentindo ela, sentindo o campo dela. Então eu consigo sentir as emoções que ela está ali no momento. Eu consigo sentir se ela está centrada, se ela está dispersa, se ela está ansiosa, ou é o sentimento que está predominante. Então isso é muito importante para que eu inicie uma constelação. Inclusive, se você está perdida e não sabe o que constelar, eu te guio nisso. Foi o que aconteceu com ela. Então, ela foi me contando um pouco da história, e o que me chamou muita atenção no início foi que ela batia muito no ponto de que o pai dela era agressivo e falava que ela não era o suficiente. Então ela cresceu com essa insuficiência, né? Tanto que agora, na fase adulta, ela buscou por 4 universidades, né? 4 faculdades, minto, 3 faculdades, 4 pós-graduações e tá indo para o mestrado. Então, claro que eu trouxe isso para ela, para entender se ela não está buscando mais porque ela acredita que tem uma falta mesmo, ou se é realmente necessário. Então, muitas das mulheres que estão com esse feminino ferido dentro de si, elas são mulheres que buscam muito, né? Vocês podem ver aqui atrás de mim que tem pouco livro. É que eu não mostro o tanto de curso que eu já comprei nessa vida. Mas eu não tô aqui por acaso. Eu também já fui essa mulher que buscava, buscava, buscava e parece que nunca era o suficiente. Nem todos esses livros, nem todos os cursos que eu fiz, nada. Nem todos os relacionamentos frustrados que eu passei. Parece que eu sempre era pequena.
Parece que eu nunca era o suficiente. E quando ela me veio com esse sentimento, eu comecei a extrair um pouco mais. Então, o que ela trouxe para mim? E aqui vocês vão aprender muita coisa nesse vídeo e lá no final eu vou ligar o que isso tem a ver com o feminino ferido, tá? A gente vai falar aqui de masculino ferido é igual a feminino ferido, tá? Não existe só o feminino ferido, existe também o masculino ferido. E da onde vem esse masculino ferido? Do nosso pai. Porque ele é a primeira referência de masculino da nossa vida. Ele é o primeiro desconhecido que a gente conhece depois da nossa mãe. Porque a nossa mãe, na realidade, ela não é desconhecida, né? Nós somos gerados ali no ventre da nossa mãe, nós passamos 40 semanas ali dentro da barriga da nossa mãe, ligada a um cordão umbilical, recebendo nutrição, recebendo vida, recebendo tudo ali por aquele cordão. Então, ali a gente já reconhece a nossa mãe. Não precisa de ninguém apresentar essa mãe pra gente, porque já existe em nós. Mas o pai é diferente. Então, nesse caso, eu falei no primeiro vídeo que existe alguns tipos de pais, né? O pai amoroso, o pai agressivo, o pai que é ausente presente e o pai que é ausente. E todos eles traz para nós traumas que da mesma forma causam em nós esse tipo de feminino ferido com masculino ferido que causam consequências na vida adulta. Nesse vídeo eu vou especificar um pouco mais sobre esse pai agressivo. Então ela cresceu ouvindo desse pai, não só que ela era insuficiente, mas que mulher foi feita para dar. Olha só, né? Que coisa mais gostosa de se ouvir. Só que não. Além disso, ele deixou a mente dela um pouco confusa, porque ele falou assim, olha, mas ao mesmo tempo, mulher não pode também ser muito sensual. Não pode ser vulgar, senão vai parecer PUTA. Então, ela cresceu numa família onde ela levou também a questão dos dogmas da igreja, né, para ela, de que casamento tinha que ser para sempre e de que ela tinha que ser uma esposa muito boa, uma mulher sábia, né, dentro do lar dela. Só que ela cresceu vendo agressões, não só com os filhos, né, com os filhos desse pai dela, mas da mãe. Então, quando ela fez 18 anos, ela foi lá e denunciou o pai. Foi quando os pais se separaram, a mãe dela se livrou. E eu quero fazer um adendo nesse ponto, porque quando eu abri a constelação dela, ela estava entre os pais. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso para vocês entenderem aqui. Sem o campo da constelação, eu vou pegar os meus bonecos e vou te mostrar como que isso funciona na prática. Imagina que aqui é ela, tá? Aqui é o pai dela e aqui é a mãe dela. Quando ela posicionou no campo, ela estava assim, ó, entre os pais. E isso aqui me mostra que ela não está no lugar dela, porque o nosso lugar como filhas é à frente dos nossos pais e não entre os nossos pais. E isso aqui, essa dinâmica, acontece muito, mas muito nas relações. Então a filha, né, aqui pode ser o filho também, mas a gente está falando especificamente de mulheres, ela não está disponível, ela não está disponível para a própria vida, ela não está disponível para um novo relacionamento. Lembra que ela veio por dinheiro? Ela também não fica disponível para o dinheiro. Então, quando ela quis salvar a mãe dela do pai dela, ela saiu do lugar dela, de filha. E ela quis salvar a mãe. Quando um filho faz esse movimento de salvar algum dos pais e sai do seu lugar de filha, é como se aqui ela tivesse vindo como mãe da mãe. Ela não tem força. Ela perdeu a força.
E aí, o que acontece com essa menina? Ela cresce sem essa referência do masculino. Ela cresce sem essa referência desse pai presente, desse pai que cuida, desse pai que protege, desse masculino que tem esse papel. E aí, o que aconteceu no caso dela? Ela buscou isso em outro homem, porque se ela não teve isso no próprio pai, a mulher, ela vai para a vida, ela vai para os relacionamentos com esse ideal de pai. Então, na cabeça dela, o homem é agressivo, o homem não valoriza uma mulher, o homem não presta. E aí, o que aconteceu? Ela encontrou um marido igualzinho ao pai, que também não elogiava ela, falava que ela era feia, que ele casou com ela por dó, que o trabalho dela como mãe, ela teve 2 filhos com ele, que o trabalho dela como mãe era pouco, que ela não fazia nada. Então, imagina que essa menina, que estava lá já ferida, porque ela cresceu com um pai que não a via do jeito que ela era, ela veio para cá e só piorou essa situação. Então, além de ela crescer com a figura do masculino horrível, do masculino agressivo, do masculino que não ama, do masculino que não protege, ela veio para cá num relacionamento da mesma forma para validar as crenças. E eu quero deixar bem claro que não exclui, tá? Quem ele é, quem esse marido é. Só que eu estou dizendo que nós só atraímos esse tipo de relacionamento para a nossa vida porque tem alguma coisa aqui atrás que a gente está julgando, que a gente não viu. No caso dela, o caso do pai. Lembra que eu falei que ela denunciou o pai para o conselho tutelar? E isso tira ela do lugar? É claro que isso é uma pulsão de amor pela mãe, tá? Isso não exclui o amor, porque nós temos pelo nosso pai e pela nossa mãe, né, naturalmente, um amor incondicional. Então, quando ela via o pai maltratando a mãe, é como se ela visse a mãe pequena. E aí ela quer salvar essa mãe. O que acontece no relacionamento dela? Ela vem como se fosse a mãe. Ela acredita que ela é muito parecida com a mãe. Então, ela é pequena diante do marido. Então, ela suportou esse relacionamento por muito tempo. Tanto que ela teve 2 filhos com ele. E o que aconteceu? Eles se separaram. Por quê? Porque não deu certo. E aí, o que aconteceu com ela? Ele simplesmente abandonou. Ele está vivendo uma vida que ele não tem dinheiro, ele foi para as drogas, ele não está se relacionando com ninguém, nem com ela, nem com os filhos, e ela está tendo que suportar tudo sozinha. E aí, o que tudo isso tem a ver com o feminino ferido e com o masculino ferido? Tem a ver que ela foi para a vida sozinha, ela teve que suportar tudo sozinha, ela está tendo que suportar tudo sozinha. E aí, uma mulher que ela não tem suporte, que ela não tem apoio da base, que é o pai e a mãe, porque quando apareceu na constelação dela, ela sentiu falta da mãe. Por quê? Porque ela saiu do lugar. Então, se ela vai para o lugar da mãe, o que sobra para ela? Nada. Então, aqui, faltou o colo de mãe, faltou o colo de pai, tanto que ela se sentia muito sozinha. E ela se sentia assim na vida, mesmo com 2 filhos, mesmo com muito trabalho, mesmo com muita coisa para fazer na vida. E aí, o que aconteceu? Ela se tornou rígida, ela se tornou mais masculina do que feminina. Não só por essa criação desse pai, do jeito que foi, mas também
pelo fato de ter que trabalhar demais, pelo fato de ter ouvido dos homens da vida dela que ela era feia, que ela era insuficiente, que ela não prestava. Então ela perdeu a sua identidade, ela perdeu a sua feminilidade, ela perdeu a sua sexualidade. E uma mulher que ela perde a sua sexualidade, ela perde o seu magnetismo. O que significa isso, Isa? Por favor, me explica. Vamos lá. O homem, vou tirar aqui, tá? Finge que agora aqui é um homem e uma mulher só. A mulher, na vida, ela tem que ficar no cantinho dela. A mulher, ela não agride. A mulher, ela não vai pro mundo. Ela não dá em cima do homem. Tanto que eu gosto de falar muito que mulher sábia não leva fora. Por quê? Porque ela nunca vai dar em cima de um homem. Ela nunca vai se esfregar, ela nunca vai para cima de um homem. Por quê? Porque ela magnetiza, ela atrai para ela. E como a mulher faz isso? Aí tem várias formas, né? A gente pode meio que jogar o lenço. Esse jogar o lenço é olhar, seguir no Instagram, curtir uma fotinho nos stories. Não vai sair curtindo as fotos dele no Instagram tudo não, hein? Pelo amor de Deus. Se ele tiver interesse, ele vai fazer alguma coisa. Porque é o homem que vai para frente. Eu gosto de fazer muito essa análise, essa analogia com a nossa fisiologia, tá? Com a nossa biologia, na verdade. E eu costumo falar que Deus é muito perfeito, né? Ele faz tudo muito certo. Ele fez a mulher de um jeito, ele fez o homem de outro. A mulher, ela é tudo para dentro. A gente tampa tudo, tá tudo para dentro, né? E aquilo que é para fora, vamos supor, os nossos seios também são tampados. Mas todos os nossos órgãos são para dentro. Do homem já é tudo para fora. Porque é isso, o homem penetra na mulher. Da mesma forma, na paquera, em chegar nessa mulher. Ele vai penetrar, ele vai chegar nela e não ela. Só que uma mulher que tá ferida, que tá com trauma, que tá com muitas dores, que veio desse pai, ela acredita que os homens não prestam. Ela acredita que os homens não têm força. Porque, pensa bem, uma mulher que cresce com um pai agressivo, que não tinha postura de homem, a noção que ela vai ter de homem é que os homens são fracos, por mais que ele era agressivo. Não significa que um homem que seja agressivo, e eu quero dizer agressivo nas ações, tá? Porque um homem que agride, quando eu falo agride na vida, é que ele tem atitude. Mas um homem que usa a violência como forma de agressão, esse homem é fraco, porque ele não sabe se posicionar. Então ele vai lá e usa a violência. E isso é fraqueza. E aí a mulher faz o quê? Se coloca nesse lugar. Porque ela viu a vida toda que os homens são assim. Então ela se feriu. Ela se feriu por esse homem, que é o pai. Nessa crença do pai, que ela traiu esse homem, né? Agora vamos voltar para o casal aqui. Ela traiu esse homem que tinha a mesma postura desse pai para validar a crença dela de que homens são iguais, de que homens não prestam, de que homens não são provedores. Ela se torna mais rígida, mais forte. Por quê? Porque ela tá mais ferida. Ela tá com mais medo. Aí vamos supor que ela se coloca disponível para um novo relacionamento. Ela vai se fechar. Ela criou armaduras aqui. Armaduras para evitar que ela se machuque de novo. Então, todo homem que ela atrair, ela vai se colocar como mais forte do que ele. No sentido de, peraí, deixa eu chegar. Deixa eu ir.
Porque se eu for, eu lido com isso. Mas se ele vier, eu aceitar e ele me rejeitar, quem é a machucada? Eu de novo. Então, nesse meio, existe também uma ferida de rejeição. E essa ferida de rejeição, ela cria ainda mais armadura em nós. Porque por medo de ser rejeitada, eu vou criar um bloqueio. Eu vou criar um paredão aqui na minha frente. Então, eu não vou falar dos meus sentimentos, eu vou fazer joguinhos, talvez eu serei a abusiva. Porque, peraí, eu vou fazer teste com ele para saber se ele realmente me quer. E eu quero que vocês entendam o seguinte, tá tudo bem, tá? Eu não quero que você saia desse vídeo se culpando. Meu Deus, eu já fui tóxica, né? Eu odeio essa palavra. Eu já fui abusiva. E quem não foi abusiva? Hoje é muito difícil uma mulher que não tá ferida. E a gente se torna abusiva. Porque a gente tá com medo de se ferir de novo, medo de ser machucada de novo, medo de fazerem com a gente aquilo que o nosso pai fez. Então, peraí, eu vou ser a dona da porra toda. Eu vou ser a empoderada. Eu vou dar conta de tudo. Porque se ele me deixar, pelo menos eu tenho alguma coisa para fazer. Vocês conseguem entender isso? Então, por que que o masculino ferido, ele tem tudo a ver com o feminino ferido? Porque não adianta nada eu só olhar para o meu feminino. O que que acontece? No primeiro vídeo dessa série eu falo que uma das minhas maiores dores nessa busca pelo feminino, nesse conceito muito estereotipado de feminino, eu não me encontrava. Por isso que eu criei o meu próprio sistema, o meu próprio programa. Porque eu falei, pera, como é que uma mulher vai simplesmente vestir um vestido rodado, deixar o cabelo bonito, fazer uma maquiagem, fazer a unha toda semana, colocar a joia, vestir uma roupa bonita e vai se tornar feminina? Vai começar a falar baixinho, vai começar a baixar a cabeça para todos os homens, não vai saber se posicionar, aí ela vai se ferir mais ainda. Pois então, essa minha dor do feminino estereotipado não encaixa aqui. Por quê? Porque se você não olha para suas dores, para suas feridas, para os seus traumas, por mais que você se torne essa mulher feminina por fora, estereotipada, parecendo uma boneca de porcelana, lá na frente, quando os BO do seu relacionamento começar a aparecer, e quando eu falo BO do relacionamento, não estou jogando praga num relacionamento seu. Eu estou falando que todos nós, seres humanos, estamos na vida para evoluir. E se você não busca isso daqui, uma hora os seus traumas, suas feridas, eles vão aparecer. Porque é como se eles fossem fantasmas na nossa vida. Então, você conhece uma pessoa e aí você se torna feminina por fora. Você atrai um homem que é masculino, mas você não sabe identificar o que em você fez atrair aquilo ali, você vai começar a jogar a culpa no outro de novo. E o pior, lá na frente, quando vocês se casarem, quando você casar com esse homem e ele começar a deixar a toalha molhada em cima da cama, quando ele começar a deixar a tampa da privada aberta, você vai começar a virar a mãe dele. Você vai começar a sair do seu lugar. Por quê? Porque você não entendeu quais são as suas feridas, quais são as suas dores, qual é o seu lugar no seu sistema familiar. Aí, para piorar, você vai fazer o quê? Você vai ter filhos, e aí seus filhos vão vir, e o que que vai acontecer? Você vai sair do seu lugar de novo. Por quê? Porque é mais um pouco de problema. E um pouco mais de problema, você não vai saber lidar. Você vai sair de novo do seu feminino. Você vai se tornar aquela mulher chata, aquela mãe que não sabe deixar a casa fluir, a vida fluir, o casamento fluir.
porque tudo vai girar em torno das suas feridas. E também não estou problematizando a sua vida. Estou querendo te trazer uma visão diferente. E eu estou nesse caminho já tem bastante tempo. Já tem quase 7 anos que eu conheço as constelações familiares e tem quase 10 anos que eu estou nesse caminho do autoconhecimento. E eu conheci caminhos muito tortuosos. Tortuosos no sentido de achar que tudo era um problema. Só que dentro da minha comunidade, inclusive, e na minha vida, porque eu fiz isso, né? Eu encontrei caminhos muito tortuosos, mas eu falei, peraí, tem um caminho que pode ser mais fácil. Só que esse mais fácil, ele não te tira da sua responsabilidade de olhar para você, de olhar para as suas questões, de olhar para as suas dores, de olhar para as suas feridas e os seus traumas. Porque é para isso que a gente está aqui. Só que não precisa ser aquele caminho tortuoso, onde eu me coloco como vítima, onde eu acho que, nossa, o meu pai me abandonou, a minha mãe me abandonou, meu Deus, a minha vida foi uma tragédia. Não, a gente tem que sair desse papel de vítima. A vítima não tem força. A vítima perde força, ela não consegue lutar. Ela não consegue lutar para sair disso. Então, eu não quero aqui estar problematizando a sua vida. Eu estou querendo te trazer a consciência de que você tem sim problemas para resolver. Até porque se a senhora não tivesse, eu que ia te colocar aqui no meu lugar para dar minhas aulas. Ou para gravar esses vídeos. Porque eu não conheço um ser humano nessa terra, nessa vida, que não tenha problema com pai e mãe. E aí, inclusive, pode ser, porque eu ouço muito isso nas constelações que eu facilito. Como é sua relação com sua mãe? Ah, é boa. Ah, Aí na hora que a gente vai ver, tá a maior bagunça. Por quê? Porque hoje a sua relação com sua mãe pode estar boa. Mas e como ela era? E o porquê que hoje está boa? O que é boa na sua visão? Entende? Não é que você tem que ficar ali martelando, né? Nossa, eu preciso curar isso com a minha mãe, eu preciso curar isso com meu pai. Não, eu preciso trazer para minha consciência. Trazer para minha consciência que sim, existe um problema. E desse problema eu consigo uma solução, porque existe uma solução. Só que aí eu te pergunto, para a gente caminhar para o final desse vídeo, o que você busca da sua vida? Uma vida mais leve? Uma vida mais tranquila? Uma vida onde você pode confiar de novo, não só nos homens, mas em você mesma? Porque eu não estou aqui te pedindo para você se colocar como omissa de um homem ou submissa de um homem e se ignorar, e se excluir, sem saber quem é você, sem se confiar, sem confiar em você mesma. Não faz sentido. Você entra dentro de um relacionamento porque eu tô falando pra você que você tem que ser submissa, que você tem que aceitar e confiar em um homem, sendo que você tá ferida. Não faz sentido. Então, o que você quer? O que você deseja para a sua própria vida? Se for uma vida mais leve, onde você confia mais em você, onde você tem autoestima, onde você busca leveza, plenitude na sua vida, nos seus relacionamentos e se tornar mais feminina, aí sim você vai trilhar esse caminho, você precisa escolher esse caminho. É isso, minhas senhoras. Eu quero que você deixe aqui nos comentários desse vídeo como que era o seu pai, como que foi a relação sua com o seu pai, ou como é a sua relação com o seu pai, se é diferente dessa que eu trouxe aqui essa história nesse vídeo, porque a sua história pode vir pra cá e você percebeu que é praticamente uma terapia nesse vídeo. Então deixa aqui pra mim nos comentários, já curte esse vídeo, já segue o canal e até o próximo vídeo.